Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Dessa vez para a gente falar sobre o mercado de transferências. Tem informação sobre alguns nomes, na zaga. Um nome, inclusive, que foi comentado, sobre um possível nome que o Bahia estaria observando no mercado. Vou explicar para vocês. Vamos falar também mais sobre a situação do zagueiro Vitor Reis. Vamos falar também sobre a SAF do Bahia, em comparação com a SAF do Botafogo. Eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários esportivos, mas o Botafogo vem enfrentando uma crise, administrativa, muito por conta da SAF, muito por conta daquilo que vem sendo feito pelo John Textor nos últimos tempos lá no Botafogo. Vou explicar para vocês, já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no dia de hoje, e não se esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente consiga atingir a marca de 20 mil inscritos e você, torcedor, não perca nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre essa questão da SAF do Botafogo, em comparação também com a SAF do Bahia. Eu me lembro que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, e aí eu falava sobre a SAF do Botafogo, e as pessoas, logo quando o Botafogo estava ganhando o Brasileirão, a Libertadores, e eu falava assim, que a SAF do Botafogo era uma SAF que tinha o seu modo, de se fazer futebol, que era diferente da SAF do Bahia, que tinha seus méritos por estar ganhando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, só que não era uma coisa responsável, porque com o passar do tempo poderia acarretar dívidas, poderia desenvolver assim, um vício financeiro ruim para o time do Botafogo, e o time não tivesse caixa, não tivesse estrutura e tudo mais. E aí as pessoas me criticavam, falavam, não é assim, o Botafogo tá ganhando, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Bahia não fez nada, o Bahia só foi para Libertadores e foi eliminado já. Muita gente falava isso, e agora a gente tá vendo assim o tempo mostrando a realidade. O Botafogo tem uma dívida com o Lyon de vários jogadores que foram para lá, que foram comprados pelo Lyon ali, saiu do Botafogo e foi pro Lyon, e tem uma dívida de 400 milhões de reais, uma crise, contas do John Textor descobertas na Ilha Caimã, que é uma ilha que muitos empresários, renomados, usam às vezes para lavar dinheiro, enfim, uma série de coisas irregulares, erradas, que foram feitas no Botafogo nos últimos tempos, que mostram o quanto o Bahia fez a escolha certa em escolher o Grupo City. O Grupo City tem a melhor gestão das SAFs do futebol brasileiro. É o mais responsável, aquilo que mais se preocupa com o futuro do clube, não só o presente. Claro que o presente é muito importante e a gente cobra sim um presente, cobra mais agilidade nas contratações, cobra talvez um pouco mais de investimento, cobra colocações melhores ali em Brasileirão no final da temporada, títulos importantes, só que a gente sabe que a longo prazo o nosso clube está sendo bem cuidado. O Bahia está formando um império com o passar dos anos. A cada temporada que passa, o clube cresce mais, o clube se desenvolve mais, o clube arrecada mais, e depois tem mais dinheiro em caixa para investir, coisa que está sendo totalmente ao contrário no Botafogo. Foi injetado muito dinheiro de uma vez só, muitas contratações, os caras ficam 6 meses, um ano, vão embora para o Lyon, são vendidos, e o Botafogo não recebeu quase que nada dos valores das vendas dos últimos jogadores. Ou seja, parece uma situação muito complicada, e eu sempre falo com vocês, o modo que o Bahia faz futebol é um modo que pode demorar um pouco mais para dar resultado dentro do campo, pode demorar um pouco mais para ter grandes elencos, do jeito que o torcedor imagina, mas com toda a certeza do mundo, o Bahia está construindo ano após ano o império para que isso aconteça. O time está arrecadando cada vez mais, o time está crescendo cada vez mais, o Bahia já conseguiu ir para a Libertadores, já foi campeão baiano, sei que não é um título que ninguém quer, mas conseguiu ser campeão baiano, o que não conseguia desde 2023. O time tá chegando assim perto, já tá começando a sonhar com o possível título de Copa do Brasil, já tem um elenco muito bom, que com o passar do tempo vai melhorar ainda mais. Não é na velocidade que o torcedor quer e que eu também quero? Não, às vezes não é. Às vezes é até lento demais. Só que é inegável dizer que o Bahia vem crescendo e que o Bahia vem sendo cuidado nos últimos anos. Falando agora com vocês sobre o mercado de transferências, quero falar sobre dois zagueiros. Primeiro, Dantas, do Novo Horizontino, vocês vão entender, e Vitor Reis, zagueiro que pertence ao Manchester City e agora está sendo emprestado ao Girona. Vamos falar sobre o Vitor Reis, jogador que muita gente até comentou aqui, inclusive eu vi alguns comentários falando sobre, o Vitor Reis pode ser uma possibilidade, o cara que está meio que encostado no City, só que assim, a ideia do Vitor Reis, mesmo sendo brasileiro, pertencendo ao City e tendo nessa possível lista de empréstimo ali pelo Guardiola, a ideia do staff do Vitor Reis é continuar no futebol europeu.
para ele conseguir se adaptar, para ele conseguir melhorar. Ele não flopou no futebol europeu, ele não foi uma contratação que deu errado, só que ele precisa ter mais minutagem, e o Girona tá fazendo um bom time para essa temporada agora no futebol europeu, e tem o Vitor Reis agora como um grande reforço para a zaga. O Vitor Reis, que é a contratação mais cara de um zagueiro na história do futebol, uma contratação não, uma venda mais cara de um zagueiro na história do futebol brasileiro, e ele teve alguns minutos lá no City, mas não foram tantos minutos assim, e agora ele é emprestado para o Girona. Não tinha nenhuma possibilidade dele vir para o Bahia, porque a ideia dele era permanecer no futebol europeu, não era vir para o Brasil em nenhum momento, não era voltar para cá. Sobre o Dantas do Novo Horizontino, esse nome primeiro eu vou ser assim bem direto e já vou explicando e dando os créditos também pela informação. Esse nome surgiu primeiro na live do Leiro, né, canal do Info Bahia. Foi um nome que foi comentado, né, por ele, pelo Teles, sobre um possível monitoramento do Bahia, e aí já tem uma informação também ligada, né, de que o Botafogo estaria sondando um jogador, que o Fluminense também já estaria de olho e que o Bahia estaria monitorando a situação e próximo de fazer uma proposta. Essa informação não saiu do Leiro, mas foi vinculado que o Bahia poderia fazer uma proposta muito em breve pelo esse zagueiro de 21 anos de idade. E aí veio outras apurações e assim, a gente consegue perceber. O Dantas é um nome que o Bahia está monitorando no mercado. É um nome que o Bahia tem como uma possível opção para o setor de zaga. Ele é um zagueiro tem pelo lado direito, ele atua pelo lado direito, tem apenas 21 anos de idade, titular absoluto do Novo Horizontino na Série B de 2025 e é uma grande revelação. A verdade é essa, a temporada que ele vem fazendo é uma grande temporada, muita expectativa sobre o garoto, inclusive para o futuro, muitos clubes brasileiros interessados, de olho, monitorando a situação do atleta, apenas 21 anos de idade e gigantes do futebol brasileiro, Botafogo, Bahia, Fluminense, todo mundo de olho, todo mundo procurando ver a evolução dele. Ele é cria da base do Bangu e chegou no Novo Horizontino e tá destruindo por lá. É um dos melhores zagueiros da Série B com 21 anos de idade. E aí, segundo informações, né, vindo diretamente do canal do Leiro, sempre me atrapalha, o canal do Leiro, do Info Bahia, ele é um nome que pode estar sendo monitorado pelo Bahia, pensando pro setor da zaga, né? Pensando em contratar alguém, já que a gente tem poucas opções por lá. O que é que me causa, não é causa estranheza nesse nome, mas o que é que me deixa assim pensando que não é talvez um possível nome que o Bahia vai investir? Porque o Bahia precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo do campo. O Bahia tem Mingo e tem Rezende que pode jogar por ali. Se o Bahia perder o Rezende de fato para a equipe do Fortaleza, como é bem provável que aconteça, aí a gente provavelmente vai ter apenas o Mingo lá pelo lado esquerdo. O Bahia precisaria fazer uma outra contratação para aquele lado do campo. Então o Dantas seria uma opção interessantíssima para o lado direito, mas para o lado esquerdo não. Então fica a dúvida, vamos ver o que vai ser feito. Eu acho até que é uma situação que poderia ser boa, poderia ser vantajosa para o clube. É um garoto de 21 anos de idade, só que o Bahia precisa, na minha opinião, de jogadores prontos, né? Jogadores que venham, que resolvam, assim como o Mingo, por exemplo, que chegou, resolveu, botou ali a camisa e foi titular absoluto. O Bahia precisa de nomes assim. O Canu deve voltar agora no final do ano, tem o Gabriel Xavier que pode jogar pelo lado direito, tem o David Duarte que vem jogando e tem o Mingo. Poderia ter mais opção pro lado esquerdo. Para mim é o que falta nesse elenco atual do Bahia. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.